Oi, gente, tudo bem? Se você está envolvido com pesquisa científica, é muito provável que você já tenha se deparado com o dilema de até que ponto a gente pode usar a IA de maneira ética e é permitido a gente usar a inteligência artificial, por exemplo, o ChatGPT, Gemini, o Claude, no nosso desenvolvimento do trabalho acadêmico. E no dia 11 de março desse ano, 2026, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, publicou a Portaria 2664, que institui a nova política de integridade na atividade científica. Essa portaria estabelece regra e diretriz fundamental sobre como é que a pesquisa científica deve ser conduzida no contexto das IAs generativas. Nesse vídeo, vamos tentar desvendar essas regras de forma prática e sistematizada. Vamos entender o contexto atual, analisar as implicações práticas para a sua pesquisa e, principalmente, como é que você vai utilizar a IA de uma maneira rigorosa, mas que também seja relevante e você preserve a integridade do seu trabalho. Se você quer garantir que a sua pesquisa esteja alinhada com as melhores práticas e éticas globais, esse vídeo é para você. Vamos lá. Para a gente compreender a nova portaria do CNPq, a gente precisa primeiro olhar para o cenário global. Então, nos últimos anos, a integração de ferramentas de IA na escrita científica, por exemplo, na área médica, se tornou uma preocupação crescente para os pesquisadores e os editores. A capacidade dessas ferramentas de gerar textos coerentes, estruturados, levantou questões profundas sobre autoria, responsabilidade e a autenticidade. Grandes editoras científicas já haviam se posicionado, por exemplo. A Elsevier, por exemplo, estabeleceu que a ferramenta de IA pode ser usada para melhorar a linguagem, a legibilidade, mas nunca substituiu o pensamento crítico humano. Então, os autores eles permanecem integralmente responsáveis pelo conteúdo. Uma revista científica chamada Nature, que você deve conhecer, foi além e ela determinou que os modelos de linguagem não satisfazem os critérios de autoria, pois a autoria ela carrega consigo a responsabilidade, o que eles chamam de accountability, pelo trabalho ou algo que deve ser não pode ser atribuído pela máquina. É exatamente nesse contexto que surge a portaria do CNPq, quando a norma não proíbe o uso de IA. Pelo contrário, ela reconhece a IA como uma ferramenta de apoio. No entanto, a portaria é categórica ao proibir a substituição de conteúdo gerado por IA como se fosse uma autoria humana. Então, o objetivo central é proteger a autoria intelectual e garantir que o pesquisador mantenha o controle e a responsabilidade sobre o processo de construção do conhecimento. Para a gente aplicar essas diretrizes na prática, a gente precisa entender um princípio fundamental, brilhantemente sistematizado pela professora Fernanda Escúcio, do projeto Pesquisa na Prática. Ela fez uma linha divisória entre o uso ético e a má conduta científica e a diferença entre esses dois pontos com o uso de IA, o apoio técnico e etc. Então, quando você terceiriza o raciocínio, você acaba delegando à máquina a construção do argumento, da interpretação dos dados e a articulação das ideias. Isso compromete o domínio sobre o conteúdo e a qualidade da discussão. Por exemplo, quando você usa a IA como apoio técnico e o conteúdo e as ideias e as decisões analíticas já foram construídos por você. A IA entra apenas para organizar, dar forma e melhorar a clareza do que já foi pensado por você. A autoria intelectual deve permanecer com o pesquisador. É você quem vai tomar as decisões teóricas e metodológicas. Vamos materializar esse princípio analisando 8 situações práticas comuns no dia a dia do pesquisador, baseadas nas orientações da professora Fernanda Escúcio do projeto Pesquisa na Prática. O primeiro exemplo que a Fernanda discute é quando a gente pede para a IA gerar um texto e, por exemplo, montar uma problematização para mim, para você.
Então, se a gente faz isso, a gente terceiriza a construção do raciocínio. E aí a define o argumento e a lógica. E aí você perde o controle, você não desenvolve o entendimento necessário e corre o risco de você reproduzir uma ideia sem base sólida. E a portaria do CNPq proíbe de você submeter esse conteúdo como autoria humana. O segundo exemplo é o caso de colocar seus insights, fichamentos e ideias na IA e pedir para que ela estruture tudo isso. Aqui é possível. Isso significa que o conteúdo ele é seu. Por exemplo, as ideias foram construídas por você. A IA ela atua apenas como um apoio técnico para organizar e melhorar essa estrutura do texto sem substituir o raciocínio. O terceiro exemplo é pedir para a IA ler artigo, montar um referencial teórico. Isso não pode. Nesse caso, o pesquisador pode pular uma etapa importante da pesquisa, que é a leitura e a construção da estrutura teórica e do argumento teórico. A IA, ela selecionaria e interpretaria as ideias no seu lugar. E aí isso compromete a coerência e a qualidade da discussão. O quarto exemplo é quando você pede para a IA fazer os fichamentos dos artigos para você. Isso também é crítico, ele não pode ser feito. Isso porque o fichamento não é uma tarefa mecânica, é uma tarefa de interpretação, de construção do entendimento. Delegar isso para uma IA fazer, você perde o contato direto com o texto e você cai num erro complicado. Quinto exemplo é quando a Fernanda discutiu o caso da IA ajudar a gente a entender melhor os artigos que você já leu. Isso é excelente, porque e a gente pode usar. Então, o primeiro contato, a leitura que você fez é muito boa. E a IA entra para esclarecer alguns conceitos, aprofundar alguns pontos já identificados, e isso acaba melhorando a compreensão sem substituir o processo intelectual. O sexto exemplo é pedir para a IA analisar os dados coletados, por exemplo, entrevistas, documentos e outros dados. Esquece, isso a gente não pode fazer. A análise de dados é um momento de construção de resultados que exige interpretação e decisão analítica. Se a IA fizer isso, ela assume a autoria dos achados, e aí você viola frontalmente a exigência de autoria humana. O sétimo exemplo, depois de fazer sua análise, usar a IA para melhorar a estrutura do texto de apresentação, aqui a IA pode melhorar muito. Se as interpretações e os resultados são seus, foram produções intelectuais suas, ela pode organizar tudo isso. E aí a IA vai apenas ajudar a organizar e melhorar a clareza da comunicação do que já foi construído por você. O oitavo exemplo é usar a IA para revisar a gramática, a clareza e a fluidez do texto. Aqui a IA nos ajuda pra caramba, porque o conteúdo é seu. A IA ela só melhora a forma, não o argumento. Isso é perfeitamente alinhado com as diretrizes de integridade que o CNPq publicou. E aí, com base nessa diretriz do CNPq, quais que são as implicações práticas? Primeira coisa, a transparência é inegociável. O uso de inteligência artificial generativa deve ser explicitamente declarado, especificando a ferramenta utilizada e a finalidade em qualquer fase da pesquisa. Essa exigência de transparência é um consenso ético global, gente. Também isso é exigido por editoras como a Taylor Francis, a Sage e outras editoras. Segundo, a responsabilidade integral. Os autores são integralmente responsáveis pelo conteúdo no final do trabalho. E aí isso inclui responder por eventuais plágios, imprecisões ou alucinações geradas por uma ferramenta de IA. Como apontam os autores Stahl e Yake, em seus estudos sobre ética no uso do ChatGPT, a responsabilidade moral e legal não pode ser transferida para uma tecnologia. As instituições de pesquisas, elas também compartilham essa responsabilidade, devendo promover aí uma cultura de integridade e apurar denúncias de má conduta. Então as sanções previstas no CNPq para infrações variam muito, desde a advertência formal até devolução de recurso e revogação de fomento.
Para a gente manter o rigor e a relevância na pesquisa acadêmica na era da IA, a gente precisa adotar uma postura crítica, ética e ética. A inteligência artificial é uma ferramenta formidável, gente. Ela apoia a gente tecnicamente, ela é capaz de otimizar, estruturar a revisão dos nossos textos, etc. No entanto, ela jamais vai substituir a essência do trabalho científico, o raciocínio crítico, a interpretação dos dados e a construção da teoria. A nova portaria do CNPq não veio para engessar a ciência, mas para proteger a gente, a garantir justamente a autoria intelectual e que essa autoria permaneça humana, transparente e assegure a credibilidade das nossas descobertas. Então, seja transparente, declare o uso das ferramentas, assuma responsabilidade no seu texto e, acima de tudo, não terceirize o seu pensamento. Se esse conteúdo foi útil para você, compartilhe com seus colegas de grupo de pesquisa, deixa seu like, se inscreve no canal da Quantiquali. A gente vai discutir aí mais temas associados à pesquisa e desenvolvimento dos trabalhos científicos. Então, até breve.